na Cultura FM. Julian Viver trazendo os destaques do setor de segurança. Pois é, Aldair, ouvinte do Repórter Cultura, setor de segurança aí movimentado nesse final de semana, nesse feriado aqui na cidade de Timbó e também na região de Santa Catarina, inclusive com ocorrências que repercutiram o Brasil. A gente começa aí falando do caso em Indaial, onde um incêndio criminoso foi registrado ainda na noite de sexta-feira, 11h30 da noite. Para ser mais específico, a polícia militar foi acionada depois que um homem ateou fogo na casa da ex-companheira, na cidade de Indaial. O fato aconteceu na rua Marechal Deodoro da Fonseca, bairro Ribeirão das Pedras. Quem passou informações à guarnição foi um jovem de 18 anos. Segundo ele, o ex-companheiro da sua irmã apareceu armado na casa da família, fazendo diversas ameaças. A sua irmã não estava presente no local. Depois, ele ouviu 2 barulhos que pareciam ser tiros e viu o homem ateando fogo na antiga residência. Logo em seguida, o homem fugiu. As guarnições de serviço fizeram buscas para localizar o autor do crime, mas, até o momento, não foi localizado. Diante disso, foi realizado um boletim de ocorrência. As investigações continuarão. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Indaial usou um total de 8.000 litros de água para combater e fazer o rescaldo. Ninguém se feriu durante o incêndio. Você acompanha nas imagens esta casa que pegou fogo após um incêndio criminoso ali na cidade de Indaial. E ainda bem que essa mulher não estava em casa nesse momento. O homem apareceu armado, ameaçando a família da mulher. E se a mulher estivesse ali, vai saber o fim que poderia ter, né? Essa situação realmente é uma situação complicadíssima ali na cidade de Indaial. Criminoso está foragido. A polícia ainda não localizou ele. Vamos dar um giro em Blumenau, onde um homem de 32 anos foi preso pela polícia militar depois que a polícia encontrou porções de maconha e êxtase no seu carro na noite de sábado. Isso aconteceu na Itoupava Central. O caso aconteceu por volta das 9h30 da noite do sábado. Os policiais foram até o local e depois de receberem aí a informação de que o homem dirigia um Sandero e estava aparentemente vendendo drogas na região. Eles abordaram o suspeito, não encontraram nada em sua posse, mas localizaram uma sacola contendo 2 porções de maconha e comprimidos de êxtase no veículo. O homem informou que em sua casa havia mais drogas. Os agentes da polícia então foram até o endereço e encontraram 347 micropontos de LSD, 152 gramas de maconha e 3.113 comprimidos de êxtase, além de dinheiro, anotações relacionadas ao tráfico, munições de calibre .38 e .22, balança de precisão e embalagens para essa quantidade de drogas. Diante desses fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à central de polícia. Uma notícia também que repercutiu neste feriado e que também é motivo de atenção, né? De atenção para todos os papais aí. Uma criança de 2 anos foi resgatada depois de ficar presa em um reservatório de piscina. O caso aconteceu na manhã deste domingo de Páscoa, onde bombeiros resgataram uma criança que ficou presa em um reservatório externo do skimmer de uma piscina residencial no bairro Mariscal, em Bombinhas. Aí você acompanha nas imagens de onde ela foi retirada, por onde ela foi retirada aí pelos bombeiros. O resgate aconteceu por volta das 11h30 da manhã deste último domingo. Claro, fez um feriado quente, né, aqui no estado de Santa Catarina, bastante calor, e aí claro que as pessoas procuram piscinas para se refrescar, mas também fica o alerta, né? Segundo o Corpo de Bombeiros, a criança de apenas 2 anos e 11 meses estava com o corpo preso no reservatório e com pouco espaço para resgate. Mesmo assim, né, com todo esse risco, não havia risco de afogamento aí para a criança. Apesar de toda a dificuldade, não havia risco de afogamento para ela. A guarnição tentou, por meios não destrutivos, a retirada da criança, mas pelo posicionamento dos membros inferiores
não foi possível, explicaram aí os bombeiros. Dessa forma, foi realizada a quebra da alvenaria e retirado o skimmer em pequenas partes. O trabalho foi feito com cautela, uma vez que o material era cortante e estava muito próximo da criança aí de 2 anos. Após o resgate, a criança ficou aos cuidados dos pais. Lembrando aí que o skimmer também é chamado de coadeira, e ele é um dispositivo mecânico ali que fica na lateral das piscinas e é conectado ao sistema de filtragem, né? Normalmente aí fabricado em inox, latão, ABS, e a função dele é capturar e reter impurezas. Por isso ele tem uma espécie de sucção, né? Ele tem um buraco ali onde a água é sugada. Então serve para literalmente coar a sujeira que fica boiando aí sobre a água, e foi no skimmer que essa criança possivelmente foi sugada ou acabou parando ali dentro, ficou presa, né? Então o skimmer ele serve como se fosse aí uma peneira aí na sua casa, ou talvez uma escumadeira ali onde você consegue filtrar alguns alimentos. Mesma coisa acontece aí na piscina com o skimmer. Ocorrência também registrada em Ituporanga. Um homem de 42 anos foi baleado 3 vezes durante uma tentativa de homicídio. Isso aconteceu na noite de sábado, dia 30. Segundo a Polícia Militar, a vítima tinha ferimentos nas costas, no quadril e no braço direito. Conforme a PM ainda, a tentativa de homicídio aconteceu por volta das 19 horas, 7 horas da noite, quando a vítima estava caminhando em uma das ruas do bairro onde mora, acompanhada inclusive de outro homem. Segundo o relato da vítima, a polícia, o trecho onde o caso ocorreu é bem próximo de uma casa conhecida por diversas ocorrências policiais ali na região. O homem baleado teria ainda se arrastado por pelo menos 20 metros até cair aí no pátio de uma igreja evangélica no bairro, onde foi ajudado por pessoas que estavam no culto. A guarnição do Corpo de Bombeiros Militar também foi acionada para fazer todo o socorro aí à vítima. O homem de 42 anos teve ferimentos em 3 regiões do corpo e foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Bom Jesus. Aí na imagem que você acompanha é possível ver, né, o sangue, né, em um tecido no chão e também em partes da calçada por onde a vítima inclusive teria se arrastado. Polícia Civil e Científica também foram acionados para auxiliar na ocorrência. Segundo a PM, a vítima não quis contribuir em relação à autoria dos fatos e, por isso, nenhum suspeito havia sido identificado, pelo menos até o dia de ontem. Essa situação que chama atenção porque a própria vítima não quis dar mais detalhes sobre o possível autor dos fatos, e a polícia, né, comenta, afirma que a vítima não quis, não que ela não conseguiu. Então por isso que chama atenção esse caso ali na cidade de Ituporanga. No setor de segurança também, falamos de um grave acidente na BR-470, aconteceu em Campos Novos, resultou em mortes e feridos, infelizmente, aí também neste feriado, muitas pessoas nas estradas e, evidentemente, que muito risco também para acidentes, né? E foi o que aconteceu na noite de sábado, por volta das 19h22, onde o grave acidente aconteceu. Você acompanha aí as imagens, um carro ficou completamente destruído, né? Irreconhecível. O acidente que envolveu 3 carros e deixou pelo menos 2 mortos. Um Corsa com placa de Campos Novos estava entre os veículos envolvidos no acidente. A identidade do condutor não pôde ser confirmada devido à falta de documentos pessoais. Ele foi encontrado preso às ferragens e, infelizmente, já estava sem sinais vitais. Outro carro afetado foi um Volkswagen Voyage com placa de Capinzal, conduzido por um homem de 47 anos. Ele foi encontrado preso às ferragens e, a princípio, com sinais vitais instáveis, inconsciente e múltiplos ferimentos pelo corpo. Apesar de todos os esforços da equipe de resgate, o condutor não resistiu aos ferimentos e faleceu depois de ser conduzido ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Uma passageira, inclusive no Voyage, uma mulher de 48 anos, foi resgatada, consciente e orientada, mas com dores no tórax, na região pélvica.
Ela foi imobilizada e também conduzida ao hospital pelo SAMU. Já o terceiro veículo envolvido, um Volkswagen Jetta, conduzido por um homem de 50 anos, teve que ser atendido aí no local, estava com dores no tórax. Ele e sua passageira, uma mulher de 46 anos com hemorragia nasal, foram encaminhados ao hospital também. Após o atendimento às vítimas, o local foi entregue à Polícia Rodoviária Federal para os procedimentos necessários, enquanto a equipe de bombeiros retornava ao quartel sem mais alterações. Olha, agora uma situação, um caso que repercutiu a internet, viralizou na internet neste último sábado, o caso de justiça com as próprias mãos. Um filho invadiu o julgamento e atirou no homem que matou o seu pai. Essa cena aí rodou a internet nesse final de semana. Uma cena aí que chocou a cidade de São José do Belmonte, no sertão de Pernambuco, e também o Brasil, quando um filho furioso invadiu um julgamento e disparou várias vezes contra o réu que estava sendo julgado pelo homicídio do seu pai. O caso, confirmado pela Polícia Militar de Pernambuco, ocorreu na vara única da comarca local, diante de advogados, jurados, testemunhas e o próprio juiz, que por sorte não foram atingidos. O caso, na verdade, aconteceu lá no dia 29 de dezembro de 2023, não é um caso recente. Mas o vídeo desse momento é que está viralizando e que viralizou nesse final de semana, mais especificamente nesse sábado. O réu, identificado como Francisco Cleidivaldo Mariano de Moura, estava sendo julgado pelo assassinato do pai do atirador. Segundo informações extraoficiais, o pai do autor dos disparos foi morto em 23 de outubro de 2012, depois de ser baleado por Francisco Cleidivaldo. Agora, o motivo desse incidente na época, desse crime, aconteceu depois do pai do atirador aí que você está acompanhando ter ido até a casa do agressor para questioná-lo sobre um burro que teria fugido. Depois disso, então, houve um desentendimento. Cleidivaldo disparou contra o pai do agressor, que passou 18 dias hospitalizado e veio a falecer. Então, agora você acompanha nas imagens o julgamento do júri deste assassino, do pai do agressor, no momento que o agressor também se levanta da plateia que estava acompanhando o júri e dispara diversos tiros contra o criminoso, não acerta os tiros, acerta algumas coronhadas na cabeça do assassino e deixa ele ali todo machucado, estourado, né? Daqui pelo bom e velho português, estourado ali no tribunal do júri. Suspeito do ataque foi identificado como Cristiano Alves Terto, que foi preso em flagrante pelas autoridades locais após o ato de violência. Com ele também foi apreendida a arma do crime, um revólver calibre .38. Apesar do tumulto e do pânico que se instaurou durante o ataque, nenhum dos presentes, além do réu, foi ferido. E aí fica a questão, né? O que você acha disso? Você concorda com esta atitude desse sujeito que estava no júri do assassino do seu pai, não se conteve, estava armado, levantou da plateia, botou em risco a vida de todos ali presentes, disparou vários tiros no criminoso, não acertou nenhum, ato contínuo, disparou uma série de violentos ataques contra este réu, e permaneceu ali, como você pode acompanhar nas imagens, atordoado depois das coronhadas que levou e, por sorte, não morreu ali mesmo, porque os tiros não acertaram, né? Acho que a arma era paraguaia aí do agressor. Mas, enfim, fica a questão. Você concorda com a justiça, com as próprias mãos? Foi feita a justiça agora? Agora o homem que partiu para cima do assassino perdeu, além da sua paz, a sua liberdade também, porque com certeza será preso, responderá por um processo criminal por conta desses atos. Só faço uma questão aqui, um comentário a respeito dessa notícia. Como é que um cara envolvido emocionalmente com o julgamento entra com uma arma no tribunal? Né? Como é que alguém consegue entrar armado dentro de um tribunal de júri, sendo alguém... principalmente alguém que tem todo o interesse do mundo, né, na condenação do réu, enfim, nem por isso, mas como é que alguém consegue entrar armado
dentro de um tribunal de júri. Essa é uma questão importante aí, porque essa questão de segurança tem que se tomar os devidos cuidados. Obviamente que num tribunal de júri tem alguém que quer que aqueles que estão sendo julgados sejam condenados, tem outros que não querem que não seja condenado. Como é que esse camarada conseguiu entrar com uma arma dentro de um tribunal de júri? E levantou uma questão importante dele, porque não sei se você tem o costume, eu já foi em algum tribunal do júri aqui também na nossa cidade, mas não é praxe revistar, né, as pessoas que entram na sessão e que estão presentes, mesmo familiares de vítimas, né? Então é uma questão importante, né? Porque ali não deu nada, uma situação que poderia ter sido trágica, né? Um trauma psicológico para as pessoas que estão ali assistindo, mas também podia ter matado aí várias outras pessoas, jurados, testemunhas, até mesmo autoridades ali presentes podiam ter sido baleadas, né? Neste ato aí de violência desmedida do filho da vítima aí desse caso. Foram esses, então, os destaques do setor de segurança para você, ouvinte do Repórter Cultura. Pois é, né? O setor de segurança movimentado.